Quiz bíblico. Livro Levítico. Primeira pergunta. Como deveria ser o animal para oferta pelo pecado apresentado no templo? A. Com defeitos. B. Sem defeitos. C. Com manchas. Resposta certa. Letra B. Sem defeito. Em Levítico 4:3, está escrito que se um sacerdote ungido pecar, trazendo culpa sobre o povo, ele deve oferecer ao Senhor um novilho sem defeito como sacrifício pelo pecado que cometeu. O sacerdote deve levar o novilho à porta da tenda da congregação, colocar sua mão sobre a cabeça do animal e sacrificá-lo perante o Senhor. É um ato de arrependimento e purificação de acordo com a lei mosaica. Segunda pergunta. Qual era o significado do termo santo em Levítico? A. Puro e imaculado. B. Separado e consagrado a Deus. C. Rico e poderoso. Resposta certa. Letra B. Separado e consagrado a Deus. Em Levítico 20:26, Deus diz: Ser-me-ás santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos, para serdes meus. Isso enfatiza a importância da santidade e separação do povo de Deus. Terceira pergunta. O que o sacerdote deveria fazer com a gordura do animal oferecido? A. Comer. B. Queimar no altar. C. Vender. Resposta certa. Letra B. Queimar no altar. Em Levítico 3:16, está escrito que o sacerdote deve queimar a gordura da oferta no altar como alimento, produzindo um aroma agradável para o Senhor. Toda a gordura pertence ao Senhor. Quarta pergunta. Se alguém fosse culpado de roubo, deveria restituir o bem roubado e acrescentar o quê? A. 1/4 do valor. B. Metade do valor. C. 1/5 do valor. Resposta certa. Letra C. 1/5 do valor. Em Levítico 6:5 está escrito que se alguém jurar falsamente sobre algo ou enganar o próximo, deve restituir o valor total do que foi objeto do juramento falso ou da fraude. Além disso, deve acrescentar 1/5 do valor e dar tudo ao proprietário no dia em que apresentar a oferta pela culpa. É um ato de arrependimento e restituição de acordo com a lei mosaica. Quinta pergunta. O que ocorria com a pessoa que comesse a carne do sacrifício estando com impureza cerimonial? A. Ficava doente. B. Era perdoada. C. Era eliminada do meio do povo. Resposta certa. Letra C. Era eliminado do meio do povo. O versículo Levítico 7:20 diz o seguinte: Mas se alguém se encontrar em estado de impureza e comer da carne de um sacrifício de paz e comunhão oferecido ao Eterno, o Senhor, terá sua alma banida do meio do seu povo. Em resumo, aqueles que estivessem impuros não deveriam comer da carne dos sacrifícios de paz e comunhão, pois seriam excluídos da comunidade. É uma regra relacionada à pureza ritual e à participação nos rituais sagrados. Sexta pergunta. Qual a característica marcante dos animais limpos para comer segundo a Bíblia? A. Tinham garras afiadas. B. Tinham cascos fendidos. C. Tinham penas coloridas. Resposta certa. Letra B. Tinham cascos fendidos. Em Levítico 11:3 diz o seguinte: Dentre os animais, todo o que tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, e rumina, deles comereis. Em resumo, os israelitas podiam comer animais que tivessem cascos fendidos e que ruminassem. Essa regra era parte das leis dietéticas e de pureza ritual no Antigo Testamento. Sétima pergunta. De que forma morreram Nadab e Abiú, que ofereceram fogo estranho no templo? A. Afogados. B. Consumidos pelo fogo. C. Apedrejados.
Resposta certa. Letra B. Consumidos pelo fogo. No livro de Levítico, capítulo 10, versículos 1 e 2, encontramos o seguinte relato. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Nadab e Abiú, filhos do sacerdote Arão, desobedeceram às instruções divinas ao oferecerem incenso de maneira inadequada. Como consequência, o fogo divino os consumiu, resultando em sua morte. Esse evento destaca a importância da obediência nas práticas religiosas. Oitava pergunta. Quais foram os outros dois filhos de Arão que substituíram Nadab e Abiú no sacerdócio? A. Samuel e Elias. B. Eleazar e Itamar. C. Josué e Elias. Resposta certa. Letra B. Eleazar e Itamar. No livro de Levítico, capítulo 10, versículo 6, encontramos o seguinte. E Moisés disse a Arão, e a Eleazar e Itamar, seus filhos: Não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgareis vossas vestes, para que não morrais, nem venha ira sobre todo o povo. Mas que os vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o fogo que o Senhor acendeu. Nesse contexto, Moisés instruiu Arão e seus filhos a não desgrenhar seus cabelos nem rasgar suas vestes como sinal de luto. Essa ação evitaria a ira divina e permitiria que os irmãos deles, toda a comunidade de Israel, lamentassem o fogo que o Senhor havia acendido. Nona pergunta. Quais insetos são considerados limpos para consumo segundo a Bíblia? A. Gafanhotos e grilos. B. Baratas e formigas. C. Besouros e aranhas. Resposta certa. Letra A. Gafanhotos e grilo. Em Levítico 11:22 diz: Podereis comer, portanto, toda espécie de gafanhotos e grilos. Ou seja, você pode comer os seguintes insetos: gafanhotos de acordo com sua espécie, gafanhotos lisos de acordo com sua espécie, besouros de acordo com sua espécie e grilos. 10ª pergunta. Quais peixes são proibidos de comer na Bíblia? A. Peixes sem escamas e barbatanas. B. Peixes grandes. C. Peixes de água doce. Resposta certa. Letra A. Peixe sem escamas e barbatana. Em Levítico no capítulo 11 e versículo 9 a 12, nos orienta sobre os alimentos permitidos e proibidos. De acordo com esse trecho, podemos comer animais aquáticos que possuam barbatanas e escamas, como peixes nos mares e rios. No entanto, aqueles sem barbatanas ou escamas são considerados impuros e não devemos consumir sua carne. Agora comente quantas você acertou.